Fala galera, eu sou o Fábio e esse é o Fac Nerd. Hoje a gente vai falar de spoilers que você tomou e não fazia a menor ideia até esse vídeo. Vê até o final. Primeiro, você sabe o que é spoiler? Você já ouviu falar milhões de vezes na internet, mas você sabe o que significa? Spoiler vem do termo jurídico expoliação. É o termo que se refere ao ato de privar alguém de algo a que tem direito. No caso, a gente está falando do direito da pessoa não saber o que vai acontecer no filme ou na série e, eventualmente, você privar ela desse direito contando alguma coisa relevante para ela sobre o filme. Tem vários tipos de spoilers. Spoilers menores ou spoilers bombásticos, dependendo do filme ou da série que você está falando. Na descrição do vídeo, além das nossas redes sociais, segue a gente lá, eu vou colocar aqui a minutagem de cada assunto que eu vou falar com relação aos spoilers. Então, se você quiser pular uma parte do vídeo, depois você não tomar algum spoiler de alguma coisa que você queira ver ainda, você vê aqui embaixo e pula essa parte do vídeo, tá bom? Esse é o spoiler mais complicado que você tomou e que você não pegou. E sim, esse pouquíssimas pessoas pegaram, porque tinha que ser muito fã da série Harry Potter para pegar esse spoiler. Sibylla Trelawney é uma professora totalmente louca que tinha no universo do Harry Potter, que ela falava umas coisas totalmente sem sentido, mas na verdade ela está falando coisas extremamente importantes e que você não prestava atenção. A Sibylla deu uma quantidade imensa de spoilers sobre como andava a trama da série, ou determinados personagens iam morrer. E isso foi simplesmente ignorado por boa parte dos fãs que simplesmente achavam ela louca ou um alívio cômico. Até porque pouquíssimas vezes a J.K. deu ênfase no que ela disse, relembrando o fato dela ter dado esse spoiler ou mencionando posteriormente para que você se ligasse. Não, isso passou despercebido. A série de spoilers de Sibylla, de maneira mais profunda, começa no Prisioneiro de Azkaban. O Prisioneiro de Azkaban é o momento mais claro em que a J.K. mostra para você que ela vai te dar um spoiler. É o momento que Sibylla vai sentar numa mesa, ela se reúne à mesa e tem 12 pessoas. Ela se recusa a sentar com medo, dizendo que se sentar na 13ª pessoa, a primeira pessoa que levantar vai morrer. Ela diz isso de maneira que, tendo 13 pessoas, isso seria falta de sorte. Por isso, a primeira pessoa que levantasse acabaria tendo uma morte trágica. O que muita gente não percebeu é que naquele mesmo livro seria revelado que Pedro Pettigrew estava vivo e transformado em rato para sobreviver e fugir de Azkaban durante todos esses anos, aguardando a volta de Voldemort. E naquela cena, sim, o Pedro Pettigrew está na mesa, sendo ele a 13ª pessoa mencionada pela professora Sibylla. Como ela não sentou, tinham já 13 pessoas na mesa e ela acabou não sendo a 14ª. No caso, ela não quebrou a corrente, ela manteve a corrente ativa. E daquelas 13 pessoas ali sentadas, a primeira a levantar foi Dumbledore, que foi justamente o primeiro daqueles 13 a morrer. Aí você pode pensar, mas foi coincidência, a J.K. não planejou isso foi sorte, acabou acontecendo. Não, presta atenção. Na Ordem da Fênix, livro seguinte, acontece exatamente a mesma situação. Sirius Black janta com mais 12 pessoas. E adivinha quem levanta primeiro? Sirius Black. Acaba morrendo no mesmo livro. Ainda acha que é coincidência? Relíquias da Morte. Relíquias da Morte, a Ordem se reúne após a morte de Moody. Então eles se reúnem numa mesa composta por 13 pessoas. Quem levanta primeiro? Lupin. Também o primeiro deles a morrer. J.K. provavelmente planejou isso todo esse tempo. E como ninguém percebeu, ela foi simplesmente reutilizando isso até o final dos livros. Na década de 80 e 90 não existia o spoiler como ele é tratado hoje em dia. Antigamente era uma coisa muito rara de você realmente tomar um spoiler. E os spoilers eram muito difíceis, a não ser que fosse uma coisa que alguém contasse para alguém e fosse espalhando, porque não tinha redes sociais, não tinha internet muito bem no Brasil, então era muito difícil você tomar um grande spoiler. A não ser que você conversasse com alguém no colégio ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu tomei um spoiler do final do Gladiador antes de conseguir ver. Nas animações, principalmente no Brasil e no Japão, era muito comum que os nomes dos episódios se tratassem já diretamente dos spoilers daquele episódio, justamente para meio que forçar você a ver. Em alguns países, os nomes dos episódios foram modificados para que não fosse um spoiler tão evidente, como em Portugal e Espanha, por exemplo, onde os nomes eram ligeiramente mais sutis, não fazendo referência direta ao que aconteceu no episódio.
No Brasil, boa parte dos nomes dos episódios de anime seguia muito o que se fazia no Japão. E o Japão, ele praticamente dava um spoiler no nome do episódio. E aqui, por isso, começou a seguir essa prática também. Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Um anime de muito sucesso aqui no Brasil, estourou na Rede Manchete, manteve a Rede Manchete viva aqui no Brasil por muito tempo, muito por conta do sucesso absurdo que o anime fez no país. Praticamente todo mundo que via anime via Cavaleiros do Zodíaco. E muita gente que viu anime pela primeira vez viu Cavaleiros do Zodíaco. Mas uma coisa que pouca gente percebeu era a quantidade de spoilers gigantes que tinha no nome dos episódios. Você que viu Cavaleiros do Zodíaco, você lembra do nome da maioria dos episódios? Provavelmente não. Você lembra das coisas que aconteceram. Você tem memórias dos episódios que você gostou, das lutas que você gostou. Mas você lembra do nome desses episódios? Vou dar alguns exemplos aqui de quanto spoiler a gente tomou e nem percebeu. Por exemplo, episódio 47 do anime. É o episódio em que o Yoga é derrotado pelo Mestre Camus. Você lembra o nome desse episódio? Provavelmente não. O nome desse episódio é Adeus Yoga, descanse em paz. Episódio 53. Existia muita dúvida sobre como funcionava o Satã Imperial. O que a gente sabia até aquele momento é que alguém precisava morrer para que o Satã Imperial da Iolia parasse de funcionar e ele pudesse ter alguma chance de recobrar a consciência. Ele precisava ver alguém morto. E parava no ar de quem morreria para ser essa pessoa. Os episódios anteriores construíam uma grande possibilidade de ser o próprio Seiya. O Seiya teria que morrer para que a Iolia voltasse ao normal e outro cavaleiro pudesse passar pela Casa de Leão. Mas não, depois surgiu a confusão entre China e Cassius, de que os dois tentando se sacrificar para que o Seiya conseguisse passar pela Casa de Leão vivo. Finalmente chegamos ao ápice da Batalha da Casa de Leão, com o episódio 53. Nesse episódio é quando começa finalmente a reviravolta do Seiya contra a Iolia. Qual o nome desse episódio? Cassius morre por amor. Spoiler! Cassius morre. Logo no final da Batalha da Casa de Leão, a Iolia avisa os Cavaleiros de Bronze sobre o terrível poder do Shaka, o Cavaleiro de Vir. Fala, não deixem ele abrir os olhos, em hipótese alguma. Se ele abrir os olhos, tudo morre. É a frase que a Iolia usa. Chega então o episódio 57. O episódio 57, que em Portugal, por exemplo, se chama O Suplício de Fênix, não diz muita coisa. Mas aqui no Brasil é simplesmente Shaka abre os olhos. Detalhe, o episódio seguinte é Ikki morre por amizade. Lembra do episódio 47 que eu comentei que o Yoga morreu? Então, a gente chega ao episódio 59, que é Yoga volta à vida. É impressionante como basicamente todas as mortes dos Cavaleiros de Bronze, elas têm o spoiler diretamente no episódio. Tudo bem, você vendo o anime, você descobre depois que eles nem morrem. Mas os nomes dos episódios, principalmente naquela época que a gente não fazia ideia de que eles iam voltar à vida, os nomes dos episódios eram muito emblemáticos, dando spoilers claramente de que eles iam morrer. Praticamente todos os Cavaleiros de Bronze que morrem, o nome do episódio se chama A Morte do Cavaleiro Tal. É impressionante como o Cavaleiro dava spoiler pra gente, e a gente simplesmente não percebia, porque a gente estava tão fanático em ver o episódio que a gente só tinha aquele choque inicial, depois já estava pensando em outra coisa. Outro anime, por exemplo, que tacava spoiler na nossa cara, que a gente não prestava atenção, se chamava Dragon Ball Z. Esse é mestre. Você talvez já tenha visto o meme clássico do primeiro spoiler que todo mundo tomou, que é Freeza perde a luta, que era o nome do episódio emblemático de Dragon Ball que estava todo mundo esperando. Sendo que no Dragon Ball ainda tinha um agravante, porque normalmente os episódios de Dragon Ball terminavam com a prévia do próximo episódio. E o Goku já falava a prévia do próximo episódio no final. Então você tomava um tremendo cliffhanger, tipo, o que vai acontecer no próximo episódio? Meu Deus, fulano está morrendo, fulano tomou golpe, não sei o que. Aí vinha o Goku, no próximo episódio será Freeza perde a luta. E você tipo... E toda a sua sensação de que o Freeza ia acabar ganhando, ia embora. Porque simplesmente o spoiler tacava na tua cara, tipo, não, Freeza perde a luta. No dia seguinte, você ia às vezes comentar no colégio, não sei o que, ou comentava com seus amigos e até esquecia. Mas, tipo, hoje você não ia conseguir esquecer, porque você ia ficar martelando na sua cabeça. Tanto que você vai, putz, o Freeza vai perder. Vegeta se transforma em Super Saiyajin. Sim, esse é o nome do episódio. O episódio que o Vegeta se transforma em Super Saiyajin se chama Vegeta se transforma em Super Saiyajin.
Tem um episódio chamado Goku se sacrifica, tem um episódio chamado Yantia morre, tem um episódio O Sacrifício do Caos, tem um episódio chamado O Sacrifício do Tenshinhan. É impressionante a quantidade de spoilers que Dragon Ball dá no nome. Eles praticamente contam um episódio pra você. Se você quiser ver, é só se você realmente quiser saber como aquilo vai acontecer. Porque, tipo, ele já fala pra você, fulano vai morrer. Matrix Reload, um grande sucesso da continuação do filme de 99, Matrix. Matrix Reload é o segundo da trilogia, sendo que o Matrix Revolutions ia sair 6 meses depois no cinema. Isso é uma coisa muito diferente para a época. Era muito raro você ter continuações tão perto uma da outra, principalmente de um filme. Matrix Reload saiu com uma expectativa tremenda, e ele acaba com um tremendo cliffhanger no terceiro filme, que você simplesmente vê o Neo utilizando os poderes dele fora da Matrix, utilizando os poderes dele no mundo real. E ele desmaia. Você fica sem saber o que aconteceu, como vai acontecer. Tipo, meu Deus, será que o Neo morreu? O que aconteceu? Como que ele usou o poder fora? E você fica com todas as confusões na sua cabeça até que chega a cena pós-crédito. Matrix Revolution acabou sendo um filme revolucionário também por esse quesito. Eram pouquíssimos filmes que utilizavam a cena pós-crédito. E ainda mais dessa forma que eles resolveram usar. Como o filme saía 6 meses depois, o que eles resolveram fazer? Vamos mostrar o trailer do Revolutions logo após o Reload. Assim a pessoa já fica completamente alucinada. Só que o trailer vem lotado de spoilers. E se você ficasse para ver a cena pós-créditos, você já perdia todo o espírito do final do filme. Porque ele simplesmente tacava tudo na sua cara e que acabou de acontecer. Então você ficava mais no hype do próximo do que realmente pensando sobre o que você acabou de ver. Como eu falei, na época a cultura do spoiler não era uma coisa tão evidente, então você não ficava com raiva do estúdio por ter estragado a sua experiência do próximo filme, ou simplesmente desses meses que você ia aguardar para o próximo. Mas ele simplesmente tacou na sua cara praticamente um monte de spoilers do próximo filme, sobre quem ia estar vivo, quem ia voltar e tudo, e você tinha acabado de sair do 2. Era impressionante a quantidade de informação que ele tinha atacado para você. Você podia ter deixado passar se você não soubesse ou saísse antes da sessão. Sim, mas normalmente tem sempre alguém que avisa. Tem uma cena pós-crédito. E essa cena pós-crédito ia acabar com a sua experiência, pelo menos durante esses 6 meses até o próximo filme. Até porque, lembremos, naquela época, trilhas não era uma coisa muito fácil de ver. Geralmente era só para quem tinha internet ou para quem tinha acesso a algum tipo de TV a cabo que conseguisse a transmissão dos trailers. E não passavam também toda hora. E lembrando, na TV eram geralmente trailers curtos, então trailers de 30 segundos que não mostravam muito, era mais um comercial do que propriamente um trailer. Outro filme que era um spoiler ambulante para quem era fã do M. Night Shyamalan era Sexto Sentido. Sexto Sentido é um dos grandes spoilers da humanidade. É aquele filme que, sim, se você tomar esse spoiler, a sua experiência do filme já acabou. É muito diferente você ver o filme já sabendo do final dele. Mas para quem era fã do M. Night Shyamalan, ou para quem estudava cinema e se especializou no M. Night Shyamalan, que já tinha feito alguns filmes antes do Sexto Sentido, você sabia de algumas referências que ele fazia que ia entregar o final. Por exemplo, o fascínio de M. Night Shyamalan pelo vermelho. Shyamalan tem um fascínio de usar vermelho com relação a coisas de morte. E ele sempre tenta utilizar um vermelho em referências a isso. Sempre que tem um personagem morto ou um personagem falando sobre a morte, ele usa um tom de vermelho ou um objeto vermelho em algum local da cena. Nesse caso, ele foi explícito. Boa parte do filme, o Bruce Willis está ligado a coisas vermelhas. Ele aparece em roupas vermelhas, ou com objetos vermelhos, ou tentando mexer em objetos vermelhos. Isso o filme inteiro. Se você fosse especialista no Shyamalan, ou fã do Shyamalan, você já ia tomar esse spoiler durante o filme, porque ele deixou muito evidente para quem era fã dele. Só que um grande público ainda não era, então você simplesmente ignorou completamente esses fatores, até você tomar o spoiler do Bruce Willis vivo, do Bruce Willis morto no final. Nosso último spoiler é o spoiler provavelmente mais bobo, mas é o spoiler mais importante, que hoje em dia jamais funcionaria. Estamos na era da internet, onde hoje você pega um trailer e destrincha tudo possível dele. Você pesquisa sobre japonês, inglês, épocas medievais, tudo rapidamente para conseguir a maior informação possível sobre cada detalhe que está sendo mostrado naquele filme, naquele trailer, naquele anime, qualquer coisa que você goste. E sim, isso não ia funcionar hoje em dia.
Um dos maiores plot twists, se não o maior plot twist da história do cinema, foi Darth Vader ser Anakin Skywalker. Isso foi uma grande surpresa para os fãs na época. Foi um baque ao saber que o pai de Luke, ou a pessoa que era tão adorada, a pessoa que era um cavaleiro Jedi tão nobre, ter se tornado aquele grande vilão que matava e massacrava pessoas pelo mundo. Pelo universo, na verdade. Tá, mas você tá dizendo, mas você tá pensando, pô, tudo bem, tá, beleza, mas como que isso ia vazar? Tem como esconder hoje em dia esse tipo de coisa? Até tem, mas tem um detalhe que o George Lucas fez na época, justamente porque ninguém ia perceber, e que hoje em dia não funcionaria. A não ser para os holandeses. E para os holandeses, sim, eles tomaram esse spoiler. Vader nada mais é do que uma palavra holandesa para pai. Sim, pai. Vader é pai em holandês. Logo, basicamente, Darth Vader era um Sith que era um pai de família. Logo, você sabendo que o único pai relevante da série, que supostamente estava morto, mas que ninguém tinha corpo ou coisa da garantia, tinha simplesmente a palavra do Obi-Wan de que ele estava morto, todo mundo poderia pensar que era Darth Vader. O maior plot twist da história do cinema seria destruído simplesmente por uma pesquisa no Google. Então, você gostou desse vídeo? Tem mais algum spoiler aí que você percebeu, mas que seus amigos não perceberam? Comenta aqui embaixo, deixa pra gente. Não se esquece, siga o FacNerd nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no canal e deixa o like. E compartilha com seus amigos para contar esse monte de spoiler.